Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Temos aqui o apoio do Supermercados Araújo e também da New Flex, que representa aqui no Acre colchões Confortmag, colchões magnéticos. Não basta ser magnético, tem que ser Confortmag, que é a melhor marca, né, consagrada no Brasil e em outros países também. A empresa aqui é representada pela New Flex. São 15 anos de garantia e uma vida útil estimada em 50 anos. Então é muito mais que um simples colchão, é um aparelho magnético que vai proporcionar a você e a sua família muito mais saúde e qualidade de vida. Ok? Muito bem, a pauta agora é reforma trabalhista, reforma da Previdência, enfim. Para debater este assunto, nós convidamos o Teonísio Machado, que representa aqui qual é a central sindical? A CSB. É que eu confundi, eu queria botar CBS, não. CSB. Seja bem-vindo, Machado. Tá. Recebo também o José Uchoa, que representa a CTB. Seja bem-vindo também. Na hora. E completando o trio de entrevistados, está aqui ao meu lado o Franklin Albuquerque, ele é da Nova Central Sindical e já foi também presidente do Sindicato dos Policiais Federais. Seja bem-vindo também, Franklin. Boa noite. Obrigado, Muniz. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Muito bem. Franklin, afinal de contas, o que mais preocupa os movimentos sindicais hoje? A reforma trabalhista ou a Previdência? Muniz, as duas reformas, tanto a trabalhista como a Previdência, elas têm impactos danosos, profundos na vida do trabalhador e, inclusive, na própria economia do país. A nossa preocupação é que, infelizmente, o senso comum está sendo a arma utilizada para o governo para aprovar essas duas reformas. Se você perguntar à população do Acre, à população do Brasil, se precisa fazer reforma da Previdência, eles vão dizer que sim, todo mundo vai dizer que sim. Se você perguntar se a Previdência Social está quebrada, o brasileiro, infelizmente, acredita ainda que sim. Então, nossa preocupação é que esse senso comum está levando a reformas profundas que só traz prejuízo, porque o governo ele divulga que a Previdência está quebrada, mas não divulga os dados oficiais de arrecadação e de gasto. E quando você vê o que o governo arrecada com a reforma com a Previdência Social e o que ele paga de benefícios, você vai ver que não falta dinheiro, na verdade sobra. E a reforma trabalhista, ela traz retrocessos profundos na relação de todo o empregado com o trabalhador, com o empregador. Você vai colocar, você tem direitos aí que o trabalhador conquistou a duras penas, como o 13º salário, como as férias remuneradas, como o descanso remunerado, que agora vai ficar num balcão de negócios, onde o sindicato poderá, inclusive, não participar e o trabalhador vai ter que negociar diretamente com o empregado. Então, as duas reformas têm igual peso de preocupação para a gente. O show, você não concorda, então, com essa história do negociado sobre o legislado? Na minha opinião, essa é a principal tese a ser combatida, porque ela simplesmente destrói toda a possibilidade de o trabalhador, nas condições conjunturais que a gente vive, manter seu nível de conquista, porque ele perde a referência legal. Então, nós estamos numa recessão econômica, estamos em processo das empresas demitindo, encostando gasto, né? Enxugando a folha, etc. e tal. O patrão chega para você e diz, olha, você tem direito a 13º, tem esse direito, está tudo aí na CLT, mas eu estou cortando e vou lhe manter aqui uma renda básica. Se você aceitar, você fica comigo. Se você não aceitar, eu lhe demito. E o cara, para manter pelo menos o alimento básico dos filhos, vai findar se sujeitando à imposição. Então, ele não vai ter mais referência de reclamar na justiça, qualquer que ele sofra. Por quê? Porque essa reforma trabalhista está dizendo que o que for negociado vale mais do que o que está na lei. Fora disso, o Frank já falou aqui, eles estão tirando mais de 100 artigos da CLT, com o argumento de que a CLT é uma legislação antiga, não adaptada ao mundo do trabalho atual. Tudo mentira, porque tem coisas que conquista de trabalhador não envelhece. Por exemplo, é antigo ter o 13º? É antigo ter férias? É antigo ter uma jornada de 48 horas? Tudo isso eles estão dizendo que não é adaptado ao tempo moderno. Mas o que querem mesmo, a gente sabe, é precarizar ao máximo o trabalho, né? Faz parte de uma onda
de um projeto maior que envolve a reforma da Previdência, envolve aquela PEC dos gastos públicos, é a sequência do golpe que a gente chama no movimento, porque eles precisam entregar essa mercadoria. O Temer só foi colocado lá por esse consórcio de golpistas para fazer esse trabalho sujo, porque ele não tem compromisso, não foi eleito, nunca seria eleito. Então ele é uma pessoa que se dispôs a fazer esse serviço e está fazendo aceleradamente porque ele tem apoio, né, no Congresso. E o nosso alvo, então, qual é? Ir para a rua, levar o povo para tensionar e pressionar os nossos representantes do parlamento. Ok. Machado, como a CSB vê tudo isso em relação à reforma trabalhista e também à reforma da Previdência? Muniz, assim, na realidade, nós vemos com muita preocupação. Toda essa situação que está ocorrendo visando o enfraquecimento da categoria dos trabalhadores, que é o país, né? Nós vemos aí que o governo chega até voltar atrás em certos pontos dele, mas assim, numas categorias que são mais fáceis de se unir. O funcionário público, os policiais, ele voltou. Mas os CLTistas? Nós que estamos lá na ponta, que somos a grande maioria. Nós somos mais aí de 90% dos trabalhadores. O que está acontecendo conosco? Nós vamos ficar numa situação deplorável. Você acha que serão mais prejudicados ainda? Com certeza. Os CLTistas hoje são os mais prejudicados, né? Se você pegar a reforma do Temer, que é a reforma da sepultura, que eu considero, porque você jamais vai nem se aposentar. Quem dirá ter condições de garantias que o teu patrão vai te respeitar, né? Se nós já não tínhamos uma boa situação, porque o Brasil não era essa maravilha, precisava de reforma, mas para evoluir, não para retroagir. Entendi. Se nós estávamos precisando de ganhos, nós temos hoje só percas com essa reforma do Temer. Então, ele não respeita o trabalhador para ele é lixo, não está nem aí, não se preocupa com o que está lá, que o pai de família vai chegar na casa dele, desempregado. O que isso vai acarretar? Nós vamos ter um país com maior desordem ainda. Hoje nós temos aqui o nosso vizinho, a Venezuela, a situação que está encarando a Venezuela. Será que nós queremos isso para nós? A nossa preocupação é muito grande. Nós temos aí uma situação posta, que nós estamos aí dia 28 indo para as ruas, e isso fique bem claro, não é uma situação partidária, não é partido A ou B, é o movimento dos trabalhadores no Brasil como um todo. Inclusive, nós estamos aqui em 3 centrais, nós estamos unidos para proteger o trabalhador, para nos proteger, porque esse trabalhador somos nós. Porque muitas vezes você pode até pensar, esses caras estão lá por cima. Não, nós estamos por cima, nós somos os trabalhadores. E nós estamos com medo que isso chegue a acontecer, realmente seja aprovado no Congresso. Verdade. Porque se for, nós estamos ferrados. Franklin, o Machado tocou num ponto importante, que o quadro é tão grave, tão preocupante, que uniu todas as forças sindicais, todas as centrais. Eu estou vendo aqui 3 centrais, já vi CUT junto com a Força Sindical, com a Conlutas, enfim, está todo mundo unido. Ou se une agora, ou então todos serão prejudicados. Você acha que está surtindo efeito já esse movimento antes mesmo de engrossar, de ir para as ruas no dia 28? Tá sim, Muniz. A gente fica feliz de ver que as centrais hoje estão conseguindo cumprir o seu papel, que é defender o trabalhador. O trabalho de uma central sindical é defender direitos sociais, que, como bem disse o colega, direitos sociais não envelhecem. Não envelhece. Aquilo que foi garantido na Constituição e na legislação não pode ser perdido. E hoje as centrais estão se mobilizando. Para o dia 28 agora, nós esperamos um grande movimento, como o colega Machado falou, totalmente apartidário, independente da opinião pessoal partidária de cada um. Nós estamos convidando todo mundo para ir para a rua. Nós temos notícias já de escolas que vão parar, de bancos que vão parar, de taxistas, profissionais do transporte público, do modo geral. Isso aqui no estado do Acre, no Brasil todo. Por quê? Porque, felizmente, a população está acordando e está vendo que nós estamos pagando uma fatia que nós não deveríamos pagar. A carga tributária do Brasil, e quem paga isso é o trabalhador, é retido na fonte e é em cada feijão, em cada arroz que a gente compra, já é extremamente alta.
já é extremamente alta. A Previdência Social arrecada muito mais do que gasta. Então, nenhum trabalhador do Brasil precisa trabalhar um dia a mais e nem pagar um centavo a mais para se aposentar. Graças a Deus, a sociedade está acordando para isso e a gente tem certeza que vamos ter, no dia 28, uma grande mobilização. Então, é por isso que nós estamos convidando cada criano, entendeu, para parar o que está fazendo e pensar no seu futuro, no futuro dos seus filhos, e venha para a rua conosco defender os seus filhos, independente de posição partidária. São os nossos direitos, é o nosso futuro que está em jogo, e se a gente não defender isso, ninguém vai. Claro. O senhor, vou fazer uma pergunta para ti, mas depois tanto o Franklin quanto o Machado, querendo também, podem falar a respeito. A gente vê o presidente Michel Temer, quase todas as semanas, vai à TV dizer que abriu aqui, abriu ali. Você acha que essa flexibilização dele, essa sensibilidade, é em função da pressão de vocês aqui fora ou dos próprios aliados lá no Congresso, seja na Câmara Federal ou no Senado? As duas coisas, Muniz, porque elas funcionam conectadas. Por exemplo, aqui no Acre, no tocante à reforma da Previdência, a gente conseguiu envolver, como ele falou aqui, independente da cor partidária, sujeito do PSDB, Major Rocha, está com a gente, contra. Sujeito do PT está com a gente, contra. O ponto negativo que nós temos aqui ainda é a posição dos representantes aqui na Câmara Federal do PMDB, que por compromisso lá com o Temer ainda não embarcaram na luta. Só os dois. Os outros 6 estão com a gente, os 3 senadores. Também fecharam, os senadores. Então isso pressiona a base. Por quê? Porque tem contradição. Por exemplo... Então, de qualquer forma, o show, não atrapalhando teu raciocínio, a luta de vocês aqui não foi em vão. Não. De 11 parlamentares, vocês conquistaram o apoio de 9. E, inclusive, isso que eu citei, o Acre como exemplo, acontece em todas as unidades da federação. O movimento vai, né, para pressionar justamente quem vai votar lá. E como essa reforma da Previdência ela é uma reforma draconiana que destrói os direitos previdenciários, na verdade, rasga a Constituinte de 88, ela tem um arco de apoio grande em todos os setores, inclusive setores governistas, de ser contra. Porque quem assinar embaixo de uma reforma dessa vai ter muita dificuldade para se explicar em 2018 o eleitor, porque isso, cedo ou tarde, a ficha vai cair. Os próprios familiares, e para ele também, porque muitos Por exemplo, todos são funcionários da vou te dar um exemplo. Em tese, um parlamentar que é da base do governo, como o Major Rocha, que o PSDB, o partido dele, apoia. Ele vai lá e dá um voto a favor do Temer. Aceita lá com casca, tripa e nó essa reforma. E o que ele vai dizer para os policiais militares? Quando ele for revisitar as bases, né? Foi o que ele falou naquele dia da manifestação que eles fizeram, acho que foi no início de março, lá na UFAC. Então, essas contradições batem nas costas de todo mundo. E aí é que a gente aporta. Já essa reforma trabalhista, ela está acontecendo em toque de caixa e na surdina, e não está dando tempo das pessoas perceberem o tamanho do estrago que ela vai fazer. Não é? Muniz, é importante colocar que assim, o movimento sindical, nós estamos de olho em todas essas reformas. É por isso que mesmo a reforma da Previdência não passando, nós vamos nos manter nas ruas e nos manter vigilantes. Porque, como o colega falou, é um pacote de maldades que visa retirar direitos sociais através da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da terceirização e também do teto dos gastos dos investimentos públicos. E de onde é que está saindo o dinheiro? O dinheiro está sendo tirado dos direitos sociais e colocando no mercado especulativo, no capital externo, através do pagamento da dívida pública brasileira, que é uma dívida fraudulenta e que o governo se recusa a auditar. Então, assim, é preciso que a gente entenda que nesse processo todo, só vai ganhar o grande empresário que já ganha muito. A gente não vê no Brasil nenhuma grande empresa falindo. A gente fala que o pessoal fala que a Petrobras está quebrada, mas nos leilões da Petrobras aparecem empresas do mundo todo querendo comprar. Mas você imagina, por exemplo, a terceirização, que está passando a toque de caixa. Entendeu? Hoje, por exemplo, uma emissora como essa não pode contratar uma empresa terceirizada para colocar o apresentador, por exemplo. A partir de amanhã já vai poder. E pode contratar uma empresa que contrate uma outra empresa. O salário do empregado terceirizado ele é pelo menos 80% menor
ele sofre mais assédio moral, ele não tem sindicato, porque não existe sindicato não tem nenhuma de classe estabilidade que cobre por ele, não tem nenhuma estabilidade. Então isso, esses prejuízos das reformas do Temer é para todos os trabalhadores e de toda a sociedade. Então é importante, inclusive, a gente quer agradecer esse seu espaço para debater isso daí, porque, por exemplo, a gente não vê as grandes mídias colocar lá na TV o valor, o quanto o Brasil arrecada por mês na Seguridade Social e quanto gasta com a Seguridade Social, que inclui a Previdência Social. Eles não colocam essa informação, porque se colocar, o brasileiro vai ver que não existe rombo na Previdência Social, existe roubo. Existe roubo que o próprio governo retira para pagar os juros da dívida externa. Entendeu? Então é importante o brasileiro entender que nenhuma dessas reformas é para o bem do Brasil, é para o bem do brasileiro, é para o bem do trabalhador. E não, é para um punhado de banqueiros, usurpadores, estelionatários, que também não pagam seus impostos, são grandes sonegadores fiscais, e o governo quer tirar dinheiro ainda, mais dinheiro do povo sofrido, do trabalhador. Como o Machado colocou, quem vai sofrer é o trabalhador que menos recebe. Quanto menos você recebe no Brasil, mais vai sofrer o trabalhador rural, que começa a trabalhar muitas vezes com 5, 6 anos de idade. O pobre do trabalhador assalariado, eles vão sofrer, vão aumentar a carga, estão aumentando a carga tributária, estão proibindo a aposentadoria. Esse projeto da Previdência Social, de reforma da Previdência, ele proíbe a aposentadoria, porque nenhum brasileiro, nenhuma brasileira vai conseguir se aposentar nessas condições, como não ocorre em nenhum lugar do mundo. Não ocorre em nenhum lugar do mundo esse tipo de sistema previdenciário. E ele quer implementar aqui no Brasil. Então é importante esse diálogo sincero e verdadeiro. Nós fizemos audiências públicas para a gente debater. Nosso tempo acabou, o texto. Então, deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez pelo espaço e convido mais uma vez todo mundo, dia 28, às 9 horas da manhã, em frente ao Palácio, lá no centro da cidade. Greve geral, Muniz. Muito obrigado. Uma nota sobre greve geral, rapidinho. Isso. É a greve das greves, a greve mais nobre, porque é a greve política de interesses para toda a sociedade, não é uma greve salarial, entendeu? Muito obrigado também, Machado. Você queria falar um pouquinho, 30 segundos. Eu queria só questionar o seguinte, um trabalhador com essa reforma do Temer, ele vai precisar de 40 anos de contribuição para poder se aposentar. Tu imagina, o CLTista, que ele trabalha 1 ano e meio, 2 anos, e o empregador dá as contas dele, ele passa 3, 4 anos fora do mercado de trabalho e consegue mais 1 ano. Quando é que ele vai completar 40 anos de contribuição? Nunca. Muito bem, não esqueça, dia 28, então, greve geral. 8 horas da manhã em frente ao Palácio. Muito bem. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o Matheus Calegari. Ele é o presidente da Associação dos Contadores do Acre. Fique com a gente.